e houve batalha no céu. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está aí inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para receber as notificações. E também, se você gostar do vídeo, dá um like, faça os seus comentários. E também você pode acessar as mídias sociais, que nós estamos lá também com os nossos conteúdos, no TikTok, no Instagram, no Facebook. E você pode acompanhar lá todos os nossos vídeos e tudo que a gente tem colocado e postado para abençoar a sua vida. Hoje, então, estamos na designação do Vem Segue-me de Apocalipse de 6 a 14. E nós vamos falar hoje, eu vou focar, nos capítulos 12 e 13 de Apocalipse. Na verdade, eu queria colocar o enfoque aqui na frase que eu falei aqui no início do vídeo, né? E houve batalha no céu. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa batalha, né? Não vou me aprofundar na batalha especificamente, mas no que aconteceu posteriormente. Em Apocalipse 12, versículos 3 e 4, nós lemos o seguinte: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Na verdade, o livro de Apocalipse, como eu falei no vídeo passado, é cheio de simbolismos, né? E muitas vezes a gente não entende bem. É que, na verdade, o João estava tentando expressar aquilo que ele estava enxergando, né? Que ele estava vendo. E é difícil de muitas vezes você expressar algo que você nunca viu. Mas aqui fica muito claro que o que João quis transmitir é que Satanás, que era o grande dragão vermelho, ele é cheio de poder, né? Poder de persuasão. Ele tinha grandes poderes, ele ainda tem grandes poderes. Então, é só para mostrar, né? E o fato dele ser um dragão, quer dizer, seria uma forma de mostrar que o objetivo dele é de nos destruir o plano de Deus. Esse é o grande propósito dele. Mas aí no versículo 4 a gente lê assim: E a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe devorasse o filho. Então aqui uma das coisas que eu não quero entrar em detalhes sobre os simbolismos, né? Mas eu queria só falar que a coisa mais importante nesse versículo é que 1/3 dos nossos irmãos, 1/3 dos filhos do nosso Pai Celestial que estavam na vida pré-mortal, que nós todos estávamos lá, 1/3 foi lançado na terra junto com Satanás. Ou seja, 1/3 dos nossos irmãos apoiaram Satanás. Eles decidiram seguir a Satanás, então foram expulsos da presença de Deus por rebelião. Então, na verdade, quando fala aqui sobre a mulher é a igreja. Então, quando fala ali em Apocalipse sobre a mulher, é a igreja, dragão, Satanás perseguindo a igreja, tentando destruir a igreja e os membros da igreja, na verdade. Mas o que eu achei interessante é que, a partir do momento que esses 1/3 seguem a Satanás, eles passam a ser servos de Satanás e companheiros dele com o objetivo de nos destruir, de destruir o plano de Deus, de destruir a igreja de Deus. Então ele tem esse objetivo que a gente vai falar daqui a pouco com mais propriedade. Mas uma coisa muito importante que precisa ficar claro é que aqueles que nós, né, que estamos aqui, que ganhamos um corpo físico, nós apoiamos o plano do nosso Pai Celestial. Apoiamos Cristo como nosso Salvador. Então, esse guardar esse primeiro estado, que era o estado pré-mortal, ele é muito importante. Ele é vital, né, para que a gente possa alcançar a vida eterna. Mas não só isso, né? Outras coisas importantes, claro,
grandes bênçãos vieram sobre a nossa vida pelo fato da gente ter permanecido na presença de Deus e ter apoiado o plano de Deus. E talvez, eu não sei, a gente não sabe muito sobre a vida pré-mortal, mas talvez nós tenhamos lutado ao lado de Miguel, que é Adão, contra Satanás para expulsá-lo da presença de Deus com os seus apoiadores. Então, nós temos algumas bênçãos. Eu queria só citar algumas, por exemplo, o corpo físico. Obviamente, Satanás não tem um corpo físico, ele nunca vai ter, nem os seus anjos, né, um terço que seguiu. Eles nunca vão poder ter família, como a gente pode ter, eles nunca vão poder ressuscitar, eles não vão herdar um grau de glória. Então essas são algumas das, né? Tem outras, mas eu queria só focar nessas que são as mais importantes. Então o fato da gente, nós que estamos aqui nessa terra, todo mundo que nasceu aqui apoiou o plano do Pai Celestial. E o fato da gente ter apoiado, então nós temos essas bênçãos. E eu sou muito grato, né, por isso. Até mesmo aqueles de nós, né, que viemos aqui, que fizemos um monte de coisa errada na vida, ainda assim vamos herdar um grau de glória que é o reino celestial. Então, por causa da expiação de Cristo, por causa do plano elaborado pelo Pai, o fato da gente ter guardado o primeiro estado e ter se mantido lá ao lado do Pai na vida pré-mortal, nós temos a grande bênção de poder herdar um grau de glória. E com o nosso corpo de volta. E muitas vezes a gente não se dá conta disso e não é tão grato por isso. Mas é claro que tem que ficar muito claro aqui que o nosso grande objetivo é atingir o grau mais elevado. É o que o Pai Celestial deseja. Se tem algo que vai agradar o Pai Celestial, se tem algo que a gente pode demonstrar gratidão pelo grande sacrifício que o Pai e o Filho fizeram em nosso favor, é voltar à presença deles como seres exaltados. Por isso, vale muito a pena. Não só isso, né? A gente vai ter grandes outras bênçãos, é óbvio, mas vamos herdar as mansões celestiais, vamos poder ter filhos na progenie, né? Na outra vida, aqueles que forem exaltados, né? Nós temos essa possibilidade, então vale muito a pena a gente lutar por isso. Mas eu queria falar, e eu não gosto muito de falar sobre Satanás, obviamente que é um tema um pouco não muito agradável, né? Mas eu acho importante a gente citar, acho importante que a gente saiba que ele existe, porque tem muita gente que diz que Satanás não existe. Isso vem dele mesmo, né? Ele fala, né? Ele que ensinou isso, dizer, não, eu não existo, não, esse Satanás não existe, isso aí é bobagem e tal. Mas ele existe sim. A gente sabe disso. Quando Joseph foi no bosque orar, Satanás tentou prender a língua dele para que ele não orasse, para que ele não falasse nada. Ele sabia que o fato de Joseph orar poderia ali desencadear, né, a restauração da igreja, enfim. Satanás sempre lutando contra a igreja do Senhor, contra o plano de Deus e contra nós. Então ele existe sim, e a gente vai ver algumas escrituras que mostram o que ele quer, qual é o desejo dele em relação a nós. Ainda lá em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, diz: E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. Então houve uma grande batalha lá na vida pré-mortal. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Então eles foram lançados aqui na terra. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás. Que, olha só agora, qual é um grande objetivo dele? Que engana todo mundo. Então um dos objetivos dele é nos enganar, né? Usar as meias verdades. Ele sempre usa isso, né? Ele mescla a verdade com a mentira para, na verdade, atingir os seus objetivos iníquos. E ele foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então,
O objetivo de Satanás e os seus anjos, os seus servos, aqueles que estão do lado dele, é nos enganar, nos levar a um caminho que não tem volta, que é o inferno sem fim, ou desobedecer ao Pai Celestial, enfim, causar tristeza e dano à nossa vida, não só aqui, mas para a eternidade. Então, esse é um dos objetivos dele. Então, ele não trabalha sozinho. E eu fiquei pensando sobre 1/3 dos nossos irmãos na vida pré-mortal. É muita gente, a gente não tem nem ideia da quantidade de espíritos que seguiram a Satanás. Por outro lado, eu fico pensando, eu já até citei isso aqui num vídeo, quanta tristeza no coração do nosso Pai Celestial, quanta tristeza ele sentiu por perder 1/3 dos seus filhos. É inimaginável essa tristeza, essa dor que ele sentiu. Mas, infelizmente, foi uma decisão que eles tomaram. E o arbítrio é algo muito sagrado para o Pai Celestial, que era o que Satanás queria tirar de nós. O poder de decidir o que fazer, aonde ir, aonde chegar. Bom, e aí a gente vai encontrando mais coisas que mostram qual é o grande objetivo de Satanás. Lá em Moisés 4, a gente encontra ali no versículo 3 e 4, dizendo assim: portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, ou seja, ele se rebelou contra o Pai e ele queria destruir o arbítrio do homem. O que isso me chama atenção? Me chama atenção porque ele continua fazendo isso. Ele se rebelou totalmente contra o Pai, mas o que ele quer fazer? Destruir o nosso arbítrio. Ainda ele quer fazer isso. Ele quis fazer isso lá, na vida pré-mortal, e hoje ele ainda quer destruir o nosso poder de decidir. Quando ele domina a vida de alguém, quando ele amarra ou escraviza, ele tira o arbítrio. Por exemplo, vamos usar um exemplo aqui. Quando a pessoa usa drogas, ele se torna um viciado, então ele perdeu o arbítrio dele, não tem mais o poder para decidir, ele é absorvido por por aquela primeira decisão que ele tomou, ele não consegue mais decidir, agora ele só faz aquilo. Ou qualquer vício, seja ele o vício com a pornografia, seja um vício com drogas, com bebida, enfim, com cigarro, com qualquer outro vício, seja ele qual for, ele amarra, acorrenta, como o Neff disse, né, as correntes, ele acorrenta a pessoa de tal maneira que ela não tem mais o poder para decidir. E ela precisa de muita ajuda, de muito esforço, de ajuda às vezes profissional, ajuda espiritual muito forte para poder sair daquilo. Então esse é o objetivo dele, destruir o nosso arbítrio. O qual eu, o Senhor, lidera, quer dizer, foi o Pai Celestial que nos deu esse poder o arbítrio. E também por querer que eu lhe desse meu próprio poder, Satanás queria tomar o lugar do Pai Celestial, fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras. Então ele se tornou o pai das mentiras. Tudo que é para enganar, para mentiras, né, que ele fala constantemente, esse é o grande objetivo dele, enganar e cegar os homens e para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo sua vontade. Sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz. Então, se nós não dermos ouvidos à voz do Pai e do Filho, nós vamos acabar por dar ouvidos à voz de Satanás. A gente precisa tomar muito esse cuidado, porque ele nos quer enganar, quer nos cegar. Vocês já viram pessoas assim? A gente fala, a gente vê isso nos outros, mas a gente vê muitas vezes em nós. Eu acho que muitas vezes, né, eu já fui cego, eu já fui cegado por Satanás. Claro, a gente acaba errando, cedendo às tentações, fazendo coisas que Satanás nos engana. A gente acha que é uma coisa e acaba sendo outra. Então ele tenta o tempo todo nos enganar. Sim, todos os que não derem ouvidos à voz do Senhor podem ser enganados. Então a gente precisa tomar muito esse cuidado. O que mais que Satanás, quais são outros objetivos que ele tem, né?
Está tudo, na verdade, é basicamente uma coisa só, né? Nos afastar totalmente da presença de Deus. Esse é o grande objetivo dele, destruir o plano de Deus, levar mais pessoas possível para o inferno. Esse é o desejo dele. E ele disse, em Doutrina e Convênios 76, que é a sessão onde Joseph e Sidney Rigdon têm uma visão dos graus de glória, Joseph e Sidney Rigdon também viram essa batalha no céu. É interessante que ele fala lá. E eles dizem no versículo 27 a 29, e olhamos e eis que ele caiu. Caiu ele, um filho da manhã. Quer dizer, ele era uma pessoa importante na vida pré-mortal. Ele era uma pessoa importante. Ele era um espírito nobre lá. Entretanto, o orgulho, né, fez com que ele caísse. No versículo 28, enquanto ainda estávamos no espírito, né, Joseph falando, o Senhor ordenou-nos que escrevêssemos a visão, pois vimos Satanás, aquela antiga serpente, sim, o diabo, que se rebelou contra Deus e procurou tomar o reino de nosso Deus e seu Cristo. Quer dizer, o objetivo era tomar o reino de Deus. Portanto, ele faz guerra contra os santos de Deus e cerca-os. Então tem algumas coisas importantes aqui. Primeiro, procurou tomar o reino de Deus. É isso que ele está querendo fazer. Ele quer destruir a igreja. Ele já conseguiu fazer, não destruir a igreja, mas no sentido total, né? Mas ele já conseguiu trazer a apostasia durante períodos, desde de Noé, né, ou até de Caim para cá, né? A gente vê mas na época de Noé foi grande apostasia mesmo. Também houveram outras apostasias, até a última apostasia, que foi a morte dos apóstolos até Joseph. Então, houveram períodos em que Satanás conseguiu, de alguma maneira, deixar a igreja em stand-by, né? Vamos dizer assim, deixar a igreja sem revelação, porque o povo estava muito iníquo. Ele dominou realmente o mundo de tal maneira que o povo se deixou levar por Satanás e deixou de orar ao Senhor, de receber revelação. Então, uma das coisas é querer tomar o reino de Deus. Isso a gente sabe que ele não vai conseguir. Agora, o reino de Deus foi restaurado na terra, ele não vai conseguir mais trazer apostasia sobre a igreja mais. Algumas pessoas podem entrar em apostasia individual, mas coletivamente isso não vai acontecer. A igreja vai seguir em frente. Nós temos 15 profetas, videntes e reveladores. A igreja continua indo avante e ela não vai ser destruída mais, ela não vai mais entrar em apostasia como aconteceu no passado. Mas outra coisa importante que ele fala aqui é que, portanto, ele faz guerra contra os santos. Então ele guerreia contra nós. Né? O grande objetivo dele é lutar contra nós. Só que ele faz isso de uma forma muito sucinta, né? Ele não deixa transparecer que é ele que está fazendo isso. Na verdade, ele não consegue ler os nossos pensamentos. Somente o Pai Celestial consegue ler os nossos pensamentos. Cristo também. Mas ele consegue enxergar algumas coisas alguns sinais que a gente dá para ele. Então ele consegue ver algumas coisinhas que a gente está lendo, vendo, ele consegue para onde a gente está olhando. Ele é muito perspicaz. Então ele fica olhando a gente, ele e os seus servos, né? Eles ficam acompanhando a nossa vida, eles nos conhecem muito bem. Eles não têm, na verdade, o véu do esquecimento. A gente tem, a gente não lembra, a gente vive pela fé. Eles não têm o véu do esquecimento. Então ele me conhece muito bem, ele conhece você muito bem, desde a vida pré-mortal. Então ele sabe tudo sobre nós. Por isso que a gente não pode ficar dando sinais para ele. Ele não consegue ler os nossos pensamentos. Então a gente não pode ficar dando sinais e ele perceber, ele está pensando, ele está olhando para aquilo, ele está lendo isso, ele está ouvindo aquilo. Então ele começa, aí ele
começa a dominar você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os sinais que a gente dá para Satanás. Então ele faz guerra e ele fala assim que cerca-os. No final do versículo 29 fala, e cerca-os. Quer dizer, o objetivo é cercar a gente. Ele faz uma guerra de tal maneira, a guerra dele ele é tão forte, ele e seus anjos, que eles querem nos cercar de tal maneira que a gente não consiga avançar espiritualmente na nossa vida. Então ele fica nos cercando com coisas iníquas, com mentiras, na verdade com meias verdades, tentando nos iludir. Então ele fica cercando a gente para que a gente fique cego e a gente não enxergue, né, a Cristo, ao Pai Celestial, enfim, que a gente, vamos dizer, a gente perca o vislumbre do Reino Celestial. Por isso que o presidente Nelson falou para nós na última conferência: pense celestial, pense coisas boas o tempo todo, coloque no palco da sua mente, somente deixe ali atos de coisas boas, aquilo que vai levar você à presença de Deus um dia. Então é isso que ele faz. Outra coisa que em Apocalipse 12 a gente encontra, versículos de 12, 13 e o 17, é o seguinte: pelo que alegrai-vos, ó céus, e os que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Então ele está muito bravo, né? Porque ele foi expulso da presença de Deus. Ele não conseguiu o que ele queria, que era tomar o trono, né, do nosso Pai Celestial. Já sabendo que ele tem pouco tempo. Interessante isso, né? Quer dizer, Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo. Cristo está voltando. Ele sabe muita coisa, ele sabe muito mais do que a gente imagina. Ele sabe muito mais que a gente. Então, ele sabe que tem pouco tempo. Então ele vai, cada vez mais, a gente está enxergando isso, ele está colocando mais e mais força nessa guerra. Ele está colocando mais e mais, ele está trazendo não só os servos dele que estão com ele, que vieram da vida pré-mortal, não só esses espíritos que vieram da presença de Deus e foram expulsos, mas também pessoas que ganharam um corpo, que estão aqui, também passaram a ser servos dele. E isso é muito perigoso. Então a gente vê por aí como Satanás está guerreando contra nós, usando pessoas, usando religiosos, usando políticos, usando líderes, enfim, em todo o mundo, pessoas às vezes do nosso lado, às vezes dentro da nossa família, enfim. Ele tem usado as pessoas como soldados dele para nos destruir. Então ele sabe que ele tem pouco tempo. Então ele está colocando toda a força dele. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que é a igreja. Então, quando ele foi lançado na terra, qual foi o grande objetivo dele? Perseguir a mulher, perseguir a igreja. Então ele vem perseguindo a igreja durante tanto tempo, a gente falou nisso agora há pouco, sobre a apostasia, e vamos falar disso hoje. Ele vem perseguindo a igreja de tal maneira que ele tem levado alguns para o lado dele. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele quer destruir. Ele não vai destruir a igreja, mas ele vai destruir muitas almas. Então precisamos estar prevenidos. E no 17 ele fala, e o dragão irou-se contra a mulher, né, contra a igreja, e foi fazer guerra contra os remanescentes de sua semente, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então mesmo aqueles que são obedientes aos mandamentos, que têm um testemunho, que são fortes na igreja, eles serão atacados, ele vai fazer guerra contra mim, contra você, ele vai fazer isso contra os nossos descendentes. Então o objetivo dele é esse, é fazer guerra e destruir as almas dos homens. Então, esse é o grande objetivo dele. E é interessante a gente notar que o próprio Salvador, todos nós somos tentados, né? E Satanás fica aqui o tempo todo trabalhando
para nos tentar, e a gente vê também que o próprio Salvador, um ser perfeito, ele foi tentado, e Satanás tentou fazer isso. E Cristo estava jejuando lá por 40 dias, né, 40 noites, e ele tentou o próprio Filho de Deus, e o Salvador conseguiu vencê-lo, né? Satanás usava as Escrituras e Cristo também usava as Escrituras contra ele. E ele expulsou Satanás da sua presença. É isso que a gente tem que fazer também. Cuidado. É bom a gente ler lá, estudar o que Cristo fez, como ele se livrou da tentação. Porque é isso que a gente precisa fazer, nos livrarmos das tentações. O Elder Christofferson, na verdade, assim, quais são as coisas que nós vamos colocar em prática agora, né? Quais são as coisas que nós precisamos fazer na nossa vida para vencer as tentações, para vencer a Satanás? Quais são as armas, algumas, eu não vou falar todas aqui, obviamente, mas algumas das armas mais poderosas que nós podemos ter para lutar contra Satanás? A gente falou num vídeo sobre a armadura de Deus, quando a gente falou de Efésios, né? Então a armadura de Deus ali, ela tem várias partes da armadura que nos ajudam a lutar contra Satanás, e uma das partes mais importantes que eu vejo ali para mim é a espada do Espírito, ou seja, é ter o Espírito com a gente. Porque o Espírito é a revelação, é a voz de Deus para a nossa vida, é seguir as vozes do profeta, ler as Escrituras e absorver os ensinamentos das Escrituras, ou seja, ouvir a voz do Senhor na nossa vida. E isso vai, né, ter revelação pessoal, vai matar. A única arma de ataque da armadura é a espada. E a espada é que vai matar o nosso homem natural, né? Porque a nossa guerra mesmo não é contra Satanás, né? De fato também é, né? Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso homem natural, que Satanás está sempre alimentando, tentando alimentar, e a gente precisa alimentar o nosso homem espiritual, é uma luta constante. Mas isso faz parte do plano, a gente está aqui para isso mesmo, né? Mas o Elder Christofferson, ele falou de algo que vai nos ajudar, uma arma poderosa. Ele disse: quando se defrontou com o próprio grande tentador, Jesus não cedeu às tentações. Ele respondeu com a Escritura: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os mandamentos do Evangelho e os padrões são também nossa proteção. E como Salvador, podemos extrair força das Escrituras para resistirmos à tentação. Olha que interessante. Extrair força das Escrituras para resistirmos às tentações. Então, uma das grandes armas são as Escrituras. A gente precisa estudar as Escrituras todos os dias. A gente não pode deixar de ler pelo menos um versículo que seja. Não podemos sair da nossa casa sem ter lido e enfrentar o mundo lá fora, né, sem ter lido pelo menos um versículo das Escrituras todos os dias da nossa vida, especialmente o livro de Mórmon. Depois, então essa é uma arma, né, o estudo das Escrituras, importantíssimo. O presidente Monson, ele também falou de uma arma muito interessante, muito importante. Ele disse: ao amarmos o templo, tocarmos o templo e frequentarmos o templo, olha que interessante, ele fala: amarmos o templo, tocarmos o templo, frequentarmos o templo, 3 coisas, né? Nossa vida refletirá nossa fé. Quando viermos a estas santas casas de Deus, olha só, ao nos lembrarmos dos convênios que fizemos em seu interior, poderemos suportar todas as provações e sobrepujar cada tentação. Olha isso que eu fiquei tão impressionado, né? Porque eu sou oficiante no templo, eu amo tanto. Eu passei a amar muito o templo, sabe? Eu tive dificuldade já no passado de ter esse amor pelo templo, assim, de frequentar com assiduidade. E agora eu vou semanalmente no templo e cada vez o meu desejo, o meu amor pelo templo tem aumentado.
Porque, na verdade, toda vez que eu vou no templo e eu vejo os irmãos servindo lá no templo, eu vejo pessoas sendo abençoadas, pessoas chorando na sala. Eu tenho tido muitas experiências, visto pessoas sendo muito abençoadas. Elas entram no templo e elas ganham força para vencer suas provações, suas dificuldades e as tentações. Então, quando a gente vai no templo e a gente tem aquelas experiências sagradas e a gente sai de lá e a gente, como disse o presidente Monson, a gente lembra dos convênios que nós fizemos lá, a gente fica lembrando daquelas experiências, a gente se fortalece de tal maneira que Satanás não tem poder sobre nós. Então lembre-se, estudar as Escrituras e frequentar o templo. E agora vem uma outra arma poderosíssima. Essa é muito forte. Cristo disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Perfeita essa escritura. Então a gente tem que vigiar, que a gente tem que estar alerta, não dar sinais a Satanás, estar alerta às mentiras, estar alerta às coisas que a gente está vendo, que a gente está assistindo, que a gente está ouvindo, que a gente está lendo. Cuidado. Tem várias escrituras que falam sobre oração. Doutrina e Convênios 31:12. Ora sempre para não caíres em tentação e não perderes tua recompensa. Alma 34:39. Vos exorto a vigiardes e orardes para não serdes levados pelas tentações do diabo, de modo que ele não vos subjugue, para que não vos torneis seus súditos. Olha só, no último dia. Pois eis que ele não vos recompensa com coisa alguma que seja boa. Está falando claramente sobre Satanás aqui, alma, né? E é interessante que a gente precisa orar com muita frequência. O Salvador fala de novo lá em 3 Nef 18:18. Eis que em verdade vos digo que deveis vigiar e orar sempre para não cairdes em tentação, porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. O peneirar como trigo, né, ele falou isso para Pedro, né, que Satanás queria peneirar ele como trigo. Quando a gente peneira o trigo, a sujeira cai e fica só o trigo em cima. Então o que Satanás quer fazer? Ele quer peneirar, tirar ali, né, e pegar você para ele. Esse é o grande objetivo de Satanás. Ter a sua vida para ele. Então tome muito cuidado, né? Uma admoestação importante aqui. Resistam ao mal e ele fugirá de sua face. Flertem com ele e logo terão algemas, não nos punhos, mas na alma. Achei muito interessante essa admoestação aqui, que está não temos em português, né? Está no Gospel Ideals, de 1953, página 352. Mas está dizendo bem claramente, ó, resista ao mal e ele fugirá da sua face. Flertem, então tem que resistir, tem que sair correndo, como José do Egito fez. Ele saiu correndo quando a mulher do Potifar tentou ele. Ele simplesmente fez isso. Cristo expulsou Satanás, Moisés expulsou Satanás. É isso que a gente tem que fazer na nossa vida, expulsar Satanás da nossa vida. Não vamos nem flertar, porque se a gente flertar, ele vai nos algemar. E ele vai não nos punhos, como falou aqui, mas na alma. E o presidente Fausto disse algo muito importante. Às vezes a gente vai cair, a gente vai ceder às tentações, infelizmente. Não nos precisamos deixar paralisar pelo medo de Satanás. Perdão, né? Ele está falando, antes de falar do arrependimento, né? Elder Fausto falou uma outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro. Olha só o que ele diz. Não nos precisamos deixar paralisar pelo medo do poder de Satanás. Então a gente está aqui falando dele, né? Eu não gosto. Mas a gente não precisa ficar com medo de Satanás. A gente não tem que desafiar ele, a gente não tem que se achar o máximo, né? Porque não, eu tô aqui com os garments, eu vou no templo, eu tenho uma recomendação, Satanás não tem poder contra mim. Cuidado, né? Não é bem assim. Então, mas não precisamos ter medo dele. Nós temos que temer ao Senhor. É dele que nós devemos ter medo. Medo no sentido de ser obediente, né, ao Pai Celestial.
Então nós não precisamos deixar paralisar pelo medo de Satanás, pelo poder de Satanás. Ele não tem poder sobre nós a menos que o permitamos. Então quem é que decide que Satanás vai dominar a vida? É você que decide, sou eu que decido. Não é ele. Ele vai tentar, ele vai fazer as apresentações dele ali para nos levar com ele. Mas somos nós que decidimos. O Pai Celestial nos deu esse poder para nós decidirmos se vamos ou não. Na verdade, ele está falando, na verdade, é um covarde. E se ficarmos firmes, ele recuará. Então, lembra disso. Não se preocupe. Não se preocupe. Apenas tenha o cuidado de viver os mandamentos e usar essas armas que nós falamos. Quais são? A oração, o estudo das Escrituras, a frequência ao templo. E tem outras coisas, claro. Obediência aos mandamentos, ir à igreja todos os domingos. Todas essas coisas vão fortalecendo a gente no espírito. O presidente Hinckley, então, agora falando, né, do arrependimento, porque a gente pode cair, a gente pode escorregar, e o presidente Hinckley disse: podemos tropeçar ocasionalmente. Agradeço ao Senhor pelo grandioso princípio do arrependimento e perdão. Quando deixamos a bola cair, quando cometemos um erro, temos a palavra do Senhor de que perdoará nossos pecados e não mais se lembrará deles. Então a gente pode pensar assim, puxa, e se eu ceder às tentações, o que vai acontecer? Se arrepende. É o que o presidente Nelson tem dito. Arrependimento diário, arrependimento diário. Essa é uma outra arma que eu queria deixar aqui para você e para mim. O arrependimento diário é uma arma contra Satanás, porque ele não quer que nós nos arrependamos, é óbvio. Mas se cada dia, no final de cada dia, eu fiz fiz uma análise do meu dia, quais foram as coisas que eu fiz de errado, o que eu preciso melhorar, eu me arrependo e busco o Senhor para que eu possa lutar contra esse mal, então o Senhor vai me abençoar, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar forças. Então o que nós precisamos na nossa vida é de força, força espiritual. Eu queria encerrar dizendo o seguinte: o Elder Bedner falou: será que nos lembramos de orar sincera e constantemente pelo que devemos desejar acima de tudo que é o Espírito Santo? Ou será que nos distraímos com os cuidados do mundo e a rotina da vida diária, dando pouco valor ou até negligenciando esse que é o mais precioso de todos os dons? O recebimento do Espírito Santo começa com o nosso sincero e constante desejo de ter sua companhia em nossa vida. É a única forma, na verdade, é a maior arma que nós podemos ter contra Satanás, que é a espada do Espírito, lembra? É o Espírito do Senhor conosco. E para ter o Espírito a gente precisa orar, a gente precisa estudar as Escrituras, a gente precisa ir no templo, a gente precisa ir na igreja, a gente precisa se arrepender diariamente dos nossos pecados. São algumas das armas que eu apresento aqui para você, mas sentimento meu, você pode obviamente buscar outras armas, buscar a desenvolver os atributos de Cristo, que são armas poderosíssimas contra Satanás. Ele quer nos destruir, ele quer acabar com a nossa vida, ele quer fazer guerra porque ele quer nos transformar em pessoas como ele é. Então, seja forte, lute contra Satanás e seus anjos, mas lute contra você mesmo, porque ele quer destruir você, o seu homem natural. Então, a espada do Espírito, busque ser cheio do Espírito Santo na sua vida, para que então Satanás não tenha poder. Lembre-se sempre, é você que decide se Satanás vai dominar você ou não. É você que decide se ele vai vencer essa guerra contra você ou não. É você mesmo, não é ele. Não é ele que decide se eu vou para o reino terrestre, teleste ou celeste. É você que decide. Então, busque essa bênção de ter sempre com você o Espírito Santo, o poder de Deus para vencer Satanás, a nossa grande arma, a nossa grande armadura. Te vejo no próximo vídeo.